Olá, mulheres lindas, como estamos? Hoje estamos de volta, né, com a nossa Sexta da Essência. Tem sido muito bom conversar com vocês sobre os temas, né, porque cada tema tem algo que se conecta com a gente. E eu fico muito feliz porque a gente está bem adiantado com o nosso livro O que os olhos não veem, mas o coração sente, de Fred Elboni. E sabe uma coisa interessante? É que todas as vezes que eu leio o livro e que eu organizo o que eu vou trabalhar com vocês, compartilhar com vocês aqui na Sexta da Essência, eu revejo algumas narrativas da minha vida. Eu vejo algumas situações muito parecidas com o Elboni. E isso acaba trazendo uma conexão, né, mais leveza para compartilhar com vocês, porque eu me enxergo nessas linhas que ele escreve. Tá? E eu gosto muito do tema que a gente vai conversar hoje. É um tema que, de fato, foi muito importante para a minha vida e eu continuo na busca diariamente de me conectar comigo mesma e de me conectar com os outros, que é a conexão. Esse é o tema de hoje, conexão. E quando a gente fala de conexão, a primeira coisa que vem à sua cabeça, o que vem à sua cabeça quando você fala ou ouve a expressão conexão? É bom que você já esteja com seu diário de bordo do seu ladinho, você já vai aí registrando o que você, que na verdade soa, né, no sentido de soar, de ouvir, né, nos seus ouvidos, quando você ouve a expressão conexão. Então, eu gosto de dizer que conexão tem muito a ver com amor, tem muito a ver com entrega, tem muito a ver com habitar-se dentro, olhar para dentro, encontrar-se, né? Encontrar-se, encontrar o outro. Essa conexão, ela traz muito a ideia de que eu preciso estar presente, eu preciso aterrar, né? Então, tudo isso nos revela entre linhas na palavra conexão. E a palavra conexão ficou muito conhecida, assim, muita gente começou a até mesmo generalizar, outros aí começou a ficar aquele tudo é conexão, tudo era conexão, tudo é conexão. Mas será que as pessoas falam de conexão e se conectam mesmo? Ou será que é só mais um modismo que as pessoas usam para dizer que estão conectadas com os outros e consigo mesmo? Então, eu trago esse nosso tema hoje com muita alegria e eu gostaria já de começar com vocês, tá? Com um texto, na verdade, uma parte de um poema que eu sou apaixonada, inclusive está lá nos meus escritos do livro que eu faço parte, que eu estou fazendo parte. E é muito legal porque eu escrevi essa parte no meu texto lá. Diz assim, eu escrevi ele aqui, mas eu vou compartilhar com vocês lendo no próprio livro. Diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina. Olha que legal, gente. Esse texto, ele traz pra gente assim algo muito legal para pensarmos, para compartilharmos, que é essa posição de que a gente está sempre na busca da gente mesmo, né? Desse encontro com a gente mesmo, mas também de nos conectarmos com outras pessoas. Mas eu sei que tem muito desejo da gente de se conectar com as pessoas, né?
Mas existe também aquele pensamento, aquela conversa que está dentro da gente, sussurrando. Gente, aqui está muito vento. Vocês estão sentindo um sussurrinhozinho aí? É o vento. Eu estou até tentando ver se eu conseguia usar aqui meu microfone, mas ele está... não consegui carregar. Mas eu estou falando alto. Eu vou até aumentar aqui o tom da... deixa eu ver aqui. Tá bem alto. Tá? Então, eu trago para vocês hoje esse tema de conexão que eu considero como um fio invisível. Um fio invisível que une coração, né? Quando há amor e confiança. E começa por dentro, gente. Nada é por fora, é por dentro. Quando a gente se habita no agora, as relações florescem lá fora. No capítulo de hoje, nós vamos falar, né? O Boni fala do amor cultivado na confiança e um olhar sem julgamento. Ele pergunta: não é incrível perceber que amar e confiar estão escritos na nossa biologia? E ele começa com esta pergunta porque ele inicia o texto desse capítulo falando da experiência dele de ter demorado a se conectar num relacionamento, que havia muito julgamento da parte dele, não só de julgar, né, outras pessoas, mas também de se julgar. Ele se sentia muito indigno de ter uma relação com alguém. E ele foi descobrindo no decorrer da vida dele já, por isso ele escreve esse livro, que tudo que ele escreve nesse livro baseado nos insights que ele foi tendo na vida dele. Então ele diz: olha, eu procurei tanto um relacionamento, me relacionar com alguém, ter uma conexão verdadeira, até mesmo de amizade. E isso demorou muito pela questão de eu não me conectar comigo mesmo, ou não ter uma viagem dentro de mim mesmo. Então, baseado nisso, eu coloquei aqui umas perguntinhas. E para isso a gente vai, como sempre, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca bem devagar. 1, 2, 3, puxa pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, solta pela boca. Para que você se conecte no agora, no presente, nesse momento. O maior desafio da conexão, gente, é a gente se conectar com a gente mesmo. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: parece que é fácil se conectar, mas não é não, né? Eu falei assim: não é fácil a gente se conectar com a gente mesmo, a gente parar um tempo e fazer esse teste da respiração, respirar e se conectar com a gente mesmo, nos ouvir a batida do coração, ouvir o que nossos pensamentos estão falando, que agitações estão em nossa mente. Às vezes no dia a dia, no cotidiano mesmo, que é uma correria, ninguém para fazer isso. Então por isso é desafiador. Então eu queria trazer eu estou chamando de perguntas para abrir as portas, para a gente se conectar nesse dia de hoje com a gente mesmo. Primeiro, onde na sua vida a confiança tem florescido? Onde a desconfiança tem apertado o peito? E o que você precisa soltar para estar aqui inteira? Essas perguntas a gente tem que puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca e se perguntar, registrar no nosso diário de bordo, porque são perguntas que elas de fato nos traz assim clareza se a gente realmente está se conectando com a gente, ou se a gente não está nessa corrida do dia a dia, a gente está se expondo demais nas redes sociais. Às vezes a gente dá muita satisfação para os outros, para o mundo e menos para a gente mesmo. Às vezes eu tenho esta coisa de estar em um momento que eu estou nas redes sociais por causa do meu trabalho, por aquilo que eu desenvolvo. Existem momentos que eu estou off. Por que eu estou off? Porque a gente precisa recarregar as nossas energias.
A gente precisa ter uma hora de estar em silêncio. E hoje é o grande desafio humano, é a gente se silenciar ou a gente se construir em silêncio. Tá? Então, respira aí, né? Espero que você tenha respirado nessas perguntas, tenha soltado e diga: estou aqui. Fala essa frase. Eu estou aqui. De novo, eu estou aqui. Quando a gente fala essa frase com muita consciência, não sei você se você vai sentir isso, mas eu já senti uma sensação de como se parasse tudo ao meu redor e eu pudesse, de fato, me olhar como se eu estivesse flutuando e me vendo no lugar onde eu estou. Me deixando estar aqui, mesmo que seja por um curto tempo, mas estar aqui, presente, tocar os pés no chão e olhar para mim e dizer: eu estou aqui. Então, as reflexões que eu trago para a gente em cima do texto da conexão de Eubônio, o primeiro é a conexão biologia e apego e mistério. Ele fala sobre isso, né? Quando ele diz que a ocitocina, ela fortalece o vínculo, ela traz segurança e cuidado. E o cortisol, né? Cortisol, ele é o hormônio do estresse, que atrapalha essa dança da conexão. E é verdade. Quando nós estamos o tempo todo nessa corrida, essa corrida que é de ganhar, essa corrida que é às vezes de ter sucesso, essa corrida às vezes de querer realizar sonhos, essa corrida às vezes de querer se superar, todo esse movimento de correr por alguma coisa, por algo, e não é errado a gente buscar os nossos sonhos, tá? Mas é quando isso se torna algo tão desconectado de nós mesmos que a gente não se depara para enxergar se estamos trazendo a nossa vida para uma conexão verdadeira, onde essa ocitocina, que é o hormônio da felicidade, né? Da alegria, do cuidado, da segurança, desse vínculo está presente em nossa vida. Ou se nós estamos com o movimento interno de quê? Do cortisol, do estresse, daquilo que é corre-corre, daquilo que eu não me percebo, daquilo que eu não me ouço, daquilo que eu nem inclusive sinto a minha respiração. Sabe um exemplo assim muito presente na minha vida? Eu gosto, antes de dormir, eu tenho todo um ritual. Quando chega a determinado horário, eu desligo o celular. Às vezes ele fica até ligado, porque eu deixo no escritório, e quando eu percebo, só de manhã que eu vi que ele ficou ligado. Mas ele está lá porque eu esqueci. E eu procuro encontrar dentro da minha casa o meu espaço, o meu aconchego, o meu lugar de me conectar. E não já de ir direto para a cama, e já papufo, bateu, dormiu. Porque a gente ainda tem que avaliar isso. Será que quando eu chego à noite, já vou direto e bato na cama e durmo? O que isso quer dizer? Algumas pessoas dizem: eu durmo muito bem, bati e dormi. Será que realmente é um sono reparador? Ou será que você está dormindo de cansaço, cansaço físico e mental? Porque você dormir bem não quer dizer que você bateu na cama e dormiu. É você realmente ter o sono reparador. Aquele sono que você não desperta na madrugada para ir ao banheiro. Tem gente que diz assim: despertar e ir para o banheiro é normal. Gente, a ciência já está provando aí que isso também nos faz ficar atentos com relação à nossa saúde. Porque, de fato, dormir é dormir. E até chegar no nível de você sonhar, de você realmente deixar o corpo tão relaxado
que você entra na dimensão de dormir tranquilamente e de sonhar e de ter aprendizados enquanto dorme. Trazer a criatividade enquanto dorme. Trazer soluções de problemas enquanto dorme. Isso é que a ciência mostra que é o sono reparador e o sono realmente salutar. Então, aqui para esse ponto que eu trago para vocês, porque não é só química, a questão que a gente falou agora dos hormônios, não é só isso. Tem também a história, tem também a escolha e significado. Nossas conexões, elas estão sustentadas nisso. Nossas histórias, nossas escolhas, damos significado para o que nos acontece. Então, a teoria do apego, que ele fala no livro, lembra que aprendemos confiança em relação e podemos ressignificar padrões na vida adulta, sabe? E ele até conta exemplos de que quando ele era criança, ele, por falta desse espaço, porque o ambiente, gente, fala tudo. O nosso ambiente familiar, as nossas histórias, nossas narrativas, tudo isso vai finalizando na nossa vida. A gente pode até não querer lembrar, a gente pode até querer passar uma borracha, apagar, mas a gente tem as nossas memórias afetivas. Nós temos aquilo que nos está presente na nossa geração, nos nossos ensinamentos, no nosso ambiente. Então ele conta que no ambiente familiar, quando ele era criança, ele tinha muita necessidade de chamar atenção, de ser amado, né? E por essa falta disso, ele acabou se tornando um adulto com muita dificuldade em confiar nas pessoas, em se entregar nas relações, porque isso era uma falta no ambiente familiar dele, na vida enquanto criança. Então, olha só, se a gente começa a olhar lá para a nossa história, para a nossa ambiência, né, para tudo que está significado dentro da nossa vida, e a gente olha isso com muita consciência, a gente começa, inclusive, perceber por que a gente tem dificuldades em se conectar com a gente mesmo, em se conectar com os outros, né? Vai nos mostrando. Mas isso acontece quando eu paro para olhar para dentro, para eu conversar comigo mesmo, para eu me perceber, para eu me ouvir, para eu me questionar, para eu me fazer algumas perguntas. Então, por isso que é eu estou aqui. Esse eu estou aqui é parar algum tempinho para isso, para você se ver, para você se enxergar. Então, onde acontece, o que o hormônio, né, o cortisol faz na gente? Faz a gente viver em turbulência, viver em estresse, viver o tempo todo na luta, na guerra. Eu costumo até dizer, quando uma pessoa fala assim, eu estou em guerra, né? A vida é uma guerra, eu estou todo o tempo guerreando. E eu faço assim um stop para mim. Não, eu não preciso estar em guerra o tempo todo, eu não preciso estar lutando o tempo todo, eu não preciso estar guerreando com ninguém. Né? Então, ele vai trazendo isso, porque tudo isso faz parte de se conectar com a gente mesmo. E aí ele fala, aonde a ocitocina floresce? Onde é que a ocitocina floresce? Esse hormônio da felicidade, da segurança, que me conecta, que me traz prazer, que traz alegria. E ele fala, na presença, no toque consentido, no olhar sem julgamento, no riso compartilhado, em promessas cumpridas. Então, isso traz a ocitocina florescer. E algo para a gente perguntar, como é que está essa conexão com a gente mesma? A gente está florescendo a ocitocina? E, principalmente, ele vem com uma pergunta-chave. Seu estilo de vida nutre a conexão
ou sabota a conexão com você mesmo e com os outros? O que mudaria se você abrisse espaço para a mágica da ocitocina no seu cotidiano? Se nós começássemos a olhar para dentro da gente com amor, sem julgamento, com carinho, e a gente pudesse dar mais ocitocina, o hormônio do amor, da segurança, da alegria, do se conectar com você mesmo, de você olhar para você sem julgamento. Gente, essa semana eu passei uma situação que eu até compartilhei no Gotas do Despertar, em que eu precisei realmente olhar e dizer assim, o que isso quer dizer para mim e qual a minha necessidade que não está sendo atendida, que me entristeceu quando determinada pessoa trouxe essa mensagem, falou isso para mim. Então, olha, isso só acontece, gente, quando a gente para, quando a gente diz, eu estou aqui. Mas se você vive num turbilhão de emoções, num nível de estresse, você não vai conseguir dar uma paradinha para olhar para dentro, para se conectar, para fazer essa conexão. Não tem como, gente. Eu falo isso de prática de vida. Muitos anos da minha vida eu não sabia parar para me conectar, para olhar para dentro de mim, porque tudo acontece de dentro para fora, não tem outra mágica. Então, esse foi o primeiro ponto, a questão que ele chama de conexão referente à biologia, que é o que o nosso corpo mostra, revela. É por isso ele falou da ocitocina, né, desse hormônio da felicidade, da segurança, do prazer. E aí ele vem para a conexão consigo, que a gente já estava falando aqui, que é o fundamento de todas as outras conexões. Não tem como. Se eu não sei me conectar comigo mesma, se eu não consigo parar para dizer, eu estou aqui, gente, como posso ser com os outros? Como eu posso parar para ouvir alguém? Como eu posso olhar para alguém quando a pessoa não fala nada e mesmo assim está dizendo muita coisa? Como posso desenvolver empatia se eu não paro para me ouvir, se eu não paro para olhar também as minhas necessidades e enxergar a necessidade dos outros? Né? Então, estar em si é habitar agora sem nos abandonar. Um dia eu estava num momento muito doloroso na minha vida e eu não conseguia parar para me olhar e me ver, me sentir. Eu não conseguia nem sentir a dor que eu estava sentindo. Eu não conseguia sentir. E uma bela noite eu estava fazendo o meu movimento de yoga e eu estava ali fazendo e de repente eu parei. E eu senti um vento, um som bem gostoso internamente, que trouxe uma paz tranquila dentro de mim. Disse assim, isso aqui é gostoso, isso é bom. E aí eu, peraí, comecei a conversar comigo mesma e fui percebendo que eu não poderia me abandonar, eu precisaria me acolher, e acolher inclusive da minha dor, e dar a ela o nome, que tipo de sentimentos estava trazendo aquelas dores. Nomear os sentimentos, porque às vezes a gente quer fugir da dor, a gente quer fugir da decepção, a gente quer fugir daquilo que nos magoaram. E eu disse, não, peraí, eu estou aqui. Vem, eu quero te nomear dor, eu quero te nomear o que você está aí. Onde você está escondido, vamos embora sair para fora. Então, quando me ouço, escolho o melhor. Quando me acolho, falo com leveza. Quando me respeito, coloco limites com amor. Gente, quando a gente não está conectado com a gente mesmo, a gente ultrapassa os nossos limites. Eu ultrapassei muitos limites, né? Então, quando a gente está conectado com a gente mesma, a gente dá um limite no amor e de forma amorosa também. E isso que é gostoso. E consciente, tá? Então, eu trago para vocês 3 pilares práticos que ele também menciona no livro. E aí eu trago aqui porque foi muito... Esses pilares que ele fala, eu já pratico na minha vida, tenho exercitado cada vez mais, gente,
Porque não tem essa coisa da fórmula, não, tá? São experiências que nós vamos vivendo. Se alguma coisa que eu experimento me faz bem e isso aponta para a melhoria da minha vida pessoal, eu dou continuidade. Se aquilo ali eu vejo que não somou muito, é algo que vai pesar demais, vai tirar minha leveza, eu também abandono. Mas isso tudo a gente eu estou aqui, consciente. Então, a autoescuta é um pilar, que eu gosto de dizer autoescuta e observação. Eu tinha muito os momentos que eu passava, porque eu sou uma mulher sozinha, e eu costumo dizer, eu sou solteira e feliz, tá, gente? Até ri essa semana com uma pessoa, a gente conversando, montando material, que vocês vão ter uma notícia maravilhosa brevemente, e a gente ali organizando, e eu falei assim, tá, eu sou uma solteira de 50 e poucos anos e feliz, gente. Teve momentos que depois a gente vai falar isso em um outro momento, mas teve um momento que isso me irritava, isso não me deixava confortável. Mas agora eu estou na fase do conforto comigo mesma, né? Então, é exatamente essa autoescuta com a observação que traz para você a oportunidade de você anotar as sensações que você tem no seu corpo, de você observar as suas emoções e sentir as emoções e nomear essas emoções. E também de você perceber as suas necessidades e responder a essas necessidades. Tá? Outro, a autocompaixão, que eu costumo dizer, eu chamo de leveza. Aquilo que me traz leveza e não aquilo que é peso, gente. Começou a ficar pesado, eu paro e digo, peraí, tem alguma coisa errada. Tá pesando demais. Né? Então, aqui ele chama de autocompaixão, eu também chamo de autocompaixão com leveza. Fale consigo como você falaria com uma amiga. De vez em quando eu faço isso, eu converso comigo mesma como se eu estivesse conversando com as minhas melhores amigas, né? Com a minha mãe. Né? Então, limites é um outro pilar. Diga sim quando for necessário e diga não quando for necessário. Sem medo, sem peso, sem se sentir culpada. E isso é uma autenticidade. Gente, antes eu tinha tanto receio de dizer para uma pessoa que eu pensava, de dizer um sim ou de dizer um não quando era para dizer. Eu ficava muito sensível. O que a pessoa... E eu sempre ficava naquela e engolia. Né? Então, hoje, eu digo com muita leveza. E digo exatamente porque eu quero ser autêntica com aquela outra pessoa. E não quero que ela ultrapasse o meu limite. Tá? Então, isso é importante. Fale consigo mesmo, como você falaria com uma amiga, com sua mãe. Diga sim quando for para dizer e diga não, né? Diga sim para aquilo que é para te expandir, diga não aquilo que vai drenar a sua vida. Tá? E eu trago para vocês uma microprática. A gente vai fazer agora. Você vai colocar a mão no seu peito, tá? Você vai puxar o ar pelo nariz. Eu gosto muito desse exercício, eu faço muito ele até no trânsito. Eu sempre de vez em quando me pego fazendo. Às vezes eu estou até num lugar com uma pessoa na minha frente que eu nem percebo o que eu estou fazendo. Tá? Então você vai inspirar, puxar pelo nariz contando 1, 2, 3, 4. Vai segurar 1, 2 e vai expirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paulo, eu não consigo até 6, aonde você parar. Quando você já estiver praticando mais, você vai chegar até 8, 10 o expirar. Né? Enquanto você faz isso, faça isso em 4 ciclos. Faça 1, faça 2, faça 3, faça 4. E você se pergunta, o que é verdade para mim agora? O que é verdade para mim agora? E escreva lá no seu diário de bordo. E outro, para finalizar, a nossa conexão com o outro. Os olhos que não julgam, né? Então, conexão é uma dança, presença mais escuta, mais honestidade gentil. É um conjunto de tudo isso que a gente vem falando aqui no começo, tá? Então, 3 gestos que mudam as conversas, né? Para a gente se conectar de forma empática.
é a gente escutar ativamente, estar atento para escutar a pessoa, o que você ouvir antes de responder é muito importante, olhar macio, curiosidade em vez de pressa de concluir, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa, eu sei que é muito desafiador para nós que somos pessoas muito falantes, comunicativas, a gente tem um desafio. Confiança como prática, pequenos acordos cumpridos, faça pequenos acordos. Olha, eu vou chegar no horário, ou então, olha, eu vou ligar para você e liga, né? Ou então retornar quando você prometeu, olha, eu prometi, amanhã eu ligo para você, retome isso, garanta pequenos gestos de confiança, né? Guardar confidências. Então, isso aí são gestos que ajudam nessa nossa conexão com os outros. E também nos ajuda também a desenvolver a empatia. Então, confiança, gente, é construída. São tijolinhos que a gente vai botando um em cima do outro no nosso cotidiano, né? O julgamento, ele quebra as pontes, tá? E eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes a gente julgar, antes de saber o fio todo da meada, a gente acaba quebrando as pontes. E nós precisamos escolher ser ponte, tá? E para nós finalizarmos, eu trago aqui para vocês 3 exercícios que eu pratico também, para você evitar estar nesse estresse da vida e, vamos dizer assim, reduzir um pouco esse cortisol na sua vida e trazer um pouco de ocitocina. E é caminhada, tira um tempinho para caminhar dentro onde você mora. Gente, se não tem, não pode ir na litorânea, não pode ir no lugar, não pode ir no rangedor, vai dentro do seu prédio, do seu condomínio, vá na rua pertinho, né? Ou então, se você não puder, caminhe dentro de casa, bote uma música, um fundo musical e caminhe dentro da sua casa. Né? Medite, tire 5 a 10 minutos para meditar, sabe? Com foco na respiração, puxa o ar pelo nariz, ouça a respiração sair, tente ouvir a respiração sair, puxe pela boca, é importante essa respiração. E o exercício físico. Eu sei que é desafiador para a gente que tem uma vida corrida ainda ter tempo para fazer exercício físico. Mas, gente, eu tenho dito que chegou tempo na minha vida que eu não tinha tempo de ir para academia, eu exercitava na minha casa, eu exercito na minha casa. Eu ligo lá no YouTube, exercício em casa, faço ali 10, 15 minutos, estou fazendo exercício. O nosso corpo precisa dessa atividade para a gente melhorar e trazer aí o hormônio da tranquilidade, da leveza na nossa vida, tá? E aí eu trago para vocês, que é muito importante para melhorar também o seu sono, para conectar mais ainda com você, aquele ritualzinho de 30 minutos, ficar fora da tela de celular, gente, de televisão. Isso é muito importante, a gente parar, deixar o celularzinho ali no lugar dele e tirar seus 30 minutos para poder você ficar distante, né, das mensagens, de notícias, para você conseguir dormir um sono reparador. E sempre que possível, o toque seguro, que eu chamo, se permitir abraçar alguém 20 segundos ali, sabe? Um abraço é muito gostoso, acolhe, acalma, nos aproxima das pessoas, tá bom? E aí eu trago para vocês, para o diário de bordo, quem está aí registrando tudo, escrevendo tudo, eu trago aqui algumas perguntinhas, tá? Você depois volta o vídeo de novo e ouça as perguntas e responda. Vai fazer bem para você demais. Onde me senti conectada comigo hoje? Em que momento também me desconectei comigo mesma? Tá? Como meu corpo mostrou conexão e desconexão? Respiração. Quando é que ele se desconectou? Foi através quando percebi que meus ombros estavam muito pesados, muito doloridos, muito cansados. Meu coração acelerou mais, eu senti dor no estômago. Coloque aí. Que pensamento ou hábito aumentou o estresse hoje? O que foi que aumentou o seu estresse? Fora daquilo que você já do comum, do teu cotidiano? E que pequeno gesto de confiança eu pratiquei? Qual posso praticar amanhã? Então, esse é algumas perguntinhas para te ajudar aí, você registrar no diário de bordo, olhar para você mesmo, se conectar com você, ter leveza na sua vida e, além de tudo, quando a gente está bem, de dentro para fora, a gente começa a ser ponte na vida das pessoas, começa a melhorar o nosso relacionamento com a gente mesmo e com os outros. Então,
Eu agradeço muito a presença de vocês aqui na Sexta da Essência e até o nosso próximo encontro.